Ok, então agora sim, bom dia a todos. Dia 19 de março de 2021. Esse é o nosso quinto encontro em Introdução ao Estudo ao Direito. Essa turma da manhã aí, uma turma sempre com muitos debates, uma turma sempre muito animada. Hoje a gente vai introduzir aqui o assunto teoria da norma jurídica. Eu vinha conversando aqui com a turma que a norma jurídica é o objeto central do direito, né? Algo em que o direito se debruça, o conhecimento acerca das normas jurídicas. A gente fala de direito, os significados da palavra direito, fala de norma jurídica, e aí a pergunta de vocês fica sendo assim: e o que seria norma jurídica? Norma jurídica é a mesma coisa que lei? Norma é a mesma coisa que lei? Norma é a mesma coisa que regra? Eu não compreendi bem ainda, porque a gente fala que o direito é um conjunto de leis ou um conjunto de normas jurídicas. O que seria então norma jurídica? O que é uma lei? Por que a gente não chama tudo da mesma coisa? Ou porque o direito tem um olhar diferenciado sobre a norma jurídica? Será que é só o direito quem enxerga as normas, quem estuda normas? Será que outros ramos de conhecimento também não têm para si como objeto normas prescritivas também? Então vamos lá, iniciando as coisas com calma. Vocês lembram que eu botei para o debate aqui no nosso último encontro a questão sobre linguagem prescritiva e linguagem descritiva? A gente terminou o nosso último encontro com esse encaminhamento. Deixa eu começar a falar aqui, deixa eu compartilhar aqui a tela do Word. Então, se tudo estiver bem, já está compartilhando com vocês aí a tela. Deixa eu ver se passou. Já aparece a tela, Graziele? A Graziele que está monitorando aí, né? Só um minuto, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá aí com a minha tela aberta me ouvindo e no outra telinha. Aqui tá só a sua imagem por enquanto. Beleza, peraí que vai aparecer aí a tela do Word. Aqui para mim tá assim rodando, girando. Apareceu agora. Pronto, deixa eu aqui aumentar aqui a tela para ficar grande para todos. Então, introdução ao estudo de direito, teoria da norma jurídica. Vamos lá falar sobre esse assunto. Teoria da norma jurídica. Eu queria hoje propor aqui alguns debates iniciais. A gente vai falar sobre debates iniciais, sobre teoria da norma jurídica. Tenho que combinar com vocês que a gente vai ter que dividir o assunto em 5 blocos. Um a gente faz hoje, o outro vai dando sequência nos próximos encontros. Primeiro vamos fazer um debates iniciais, que é nossa proposta aqui hoje. Vamos falar sobre a definição e características jurídicas. Vamos falar sobre classificação delas, como se classificam as normas jurídicas, né? Lembra que a gente fala que uma das características do conhecimento da ciência é essa tentativa de classificar, subdividir, sistematizar o conhecimento. Além disso, falar sobre validade da norma, também sobre interpretação da norma jurídica. Este sim um tema mais árido, né, mais denso. Então vamos lá. A gente iniciou o dia de hoje com a seguinte pergunta: direito é igual a lei? Quando eu falo de direito, eu devo tratar direito como sinônimo de lei? Não está aparecendo na tela? Eita, peraí.
Você está vendo pelo computador ou pelo celular? Geralmente, em alguns celulares... Licença, eu estou vendo pelo celular, que está aparecendo os dois, sua imagem e o Word. É? É. Então vamos ver aí, Maria Emília. Geralmente acontece isso, tá? A... Não, ela está pelo computador. Aparece para todos aí, Maria Emília. Pelo computador também estou. Pelo computador não está aparecendo. Não sei se é a internet, não sei. Você está pelos dois lugares, Pelo celular, porque o computador é muito lento. Aí por aqui, né? É mais rápido. Eu fico pelos dois. Você é do curso de Educação Física? Eu era. Todo mundo aparece aqui direito, e no seu nome aparece Educação Física. Ah, tá aparecendo assim, é? Não vou olhar, eu vou corrigir. Você até olha assim, será que essa menina tá perdida nessa aula hoje aqui? Mas não, né? Você agora tá fazendo direito, né? Vou até dar um corrigir. Legal, vamos lá, vamos seguindo. As pessoas estão normais aí com a tela do Word. Depois eu vou disponibilizar esse material, tá, Maria Emília? Se não estiver aparecendo para você aí, não se preocupe. Tente ver aí o problema, mas não se preocupe que depois eu disponibilizo o material, como eu estou falando e anotando, então não tem problema. Então, direito e lei, será que é sinônimo? No direito, lei tem um significado especial. Como eu dizia, assim, na teoria da norma jurídica, nem tudo é lei. Norma jurídica é um gênero que comporta muitas espécies. Lei, enquanto comando normativo, por assim dizer, né? Comando normativo, ela tem algumas características especiais. Será que só de lei vive o direito? O direito só existe em razão das leis? É uma discussão que a gente começa a fazer. O que a gente precisa saber? Primeiro, é que, vamos ponto a ponto aqui, de acordo com a minha fala, né? Que no direito, lei tem um significado específico. Lei tem um significado específico. Para o estudante de direito, para o estudioso do direito, para o conhecedor da linguagem jurídica, quando fala está na lei, ou ainda interpretação da lei, ou ainda validade da lei, ou ainda se referir a alguma lei, tem um significado específico para quem é do direito. Mas vamos trazer a coisa do início. Lei vem do latim lex, que significa vincular algo, ligar alguma coisa, dielo, né? Lei, né? Lex, vincular, o vínculo comunicativo de revelar, de falar em lei. Vamos lá devagar aí. Vincular, né? Falei vincular, falei ligação, ligar, uma espectro comunicacional, né? Falar e ler. Você vê, por exemplo, uma frase conhecida no latim, que é a frase, não sei se vocês conhecem, alguns já ouviram, duralex. Duralex, sed lex. Conhece esse brocardo latino? Duralex, sed lex. Conhece muitas vezes, principalmente a administração pública, no cumprimento das leis, ela usa essa expressão, duralex, sed lex, no sentido de dizer a lei é dura, é rígida, é rigorosa, mas a lei tem que ser cumprida. Então se usa essa expressão em latim, dura lex, sed lex. Não, Maria Emília, às vezes em alguns aparelhos celulares costuma acontecer esse problema de eu compartilhar e a pessoa não vê a tela que eu estou compartilhando. Mas se você está no computador, esse problema não é para ocorrer, né? O Teams, inclusive esse aplicativo que a gente está usando, melhorou muitíssimo nos últimos anos. Ele surgiu aí, pelo menos para mim, né, no começo do ano passado, e ele vem passando por melhorias, está cada vez mais bacaninha, né?
muito esse é o pessoal dos Chaves que fala, né? Franco. Chiquinha. Não é, Catione, você que tem mais tempo na casa. Ele, quando começou, ele era meio engessadão, assim, meio paradão. Agora ele tá bem levinho, bem bacaninha. Melhorou muito o aplicativo Teams. Mas veja aí, Maria Emília. Então, Duralex Edlex. Então, é essencial, a gente quando vai estudar fontes do direito, quando eu falo de fontes do direito, toda vez que a gente começa a estudar qualquer coisa aqui no direito, qualquer disciplina, direito penal, direito constitucional, direito civil, a gente vai iniciar o assunto falando assim, quais são as fontes do direito, né? Quais são as fontes do direito penal? Quais são as fontes do direito do trabalho? Quais são as fontes do direito constitucional? Perguntar sobre fontes, você vai lembrar da fonte do nascedouro, né? No lugar onde nasce, onde brota determinada coisa. Então pergunta assim, onde é a fonte? Onde é que surge esse direito? Onde é que a gente encontra esse direito? Onde é que ele está, vamos botar entre aspas, onde é que ele está escrito, onde é que ele está dito, né? E a lei acaba por ter esta virtude de ser a primeira fonte a ser lembrada a respeito de determinado direito. Você pergunta assim, qual é a fonte do direito penal? Olha, a principal é o Código Penal, é uma lei, né? É uma lei. Inclusive, eu estava falando sobre este assunto aqui em outras turmas, e toda vez que eu falo esse assunto em outras turmas, eu vou falar desse ponto um pouquinho mais à frente, mas estou me lembrando agora para eu não perder a fala, que as leis no Brasil, elas recebem números, né? As leis são conhecidas pelos números. Lei 8666, Lei 13979, 13.979, ok? Pelos números. E aí, são sempre lembrados aqui, por exemplo, a Lei Maria da Penha. O colega de vocês falou na turma da noite. Professor, e a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha é uma lei como outra. Ela tem número, ela passou por um trâmite legislativo e recebeu este apelido de Lei Maria da Penha em razão da luta histórica da senhora Maria da Penha, que sofreu agressões domésticas do ex-companheiro, se a gente pode chamar de companheiro, né? Ela denunciou as agressões domésticas que sofreu durante toda a vida. Ela, inclusive, ficou paraplégica, né, em virtude das agressões que sofria no âmbito doméstico. E a Maria da Penha foi, como é que eu posso falar, militante da necessidade de uma lei mais rigorosa no Brasil a respeito das agressões, das violências que ocorrem no âmbito doméstico. Por que a gente está falando disso aqui? E tem a ver com o assunto de hoje de lei de fontes. É que vamos pegar a ocorrência de um fato na sociedade que é a lesão corporal, né? Alguém provocar uma lesão a outro, né? Agredir outra pessoa. Isto é um crime tipificado no Código Penal, né? Atentar ou ofender a integridade, seja a integridade física, a saúde, o corpo, né? Uma lesão corporal, ou seja, ofender alguém em sua integridade física. Então, o crime tipificado para esse tipo de situação é o crime de lesões corporais. E ele é um crime que tem várias gradações lá no Código Penal, podendo ser ele natureza leve ou também de natureza mais grave,
mas ele prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ok? Ele é um crime de baixa repercussão, digamos assim, de baixa densidade, né? Ele a Maria da Penha queria que esta violência ocorrida no âmbito doméstico ela fosse punida mais fortemente. Por que isso? Porque não é uma simples lesão corporal, né? É uma lesão corporal que ocorre geralmente na covardia, né? Da relação de confiança que se estabelece no âmbito familiar. Então, havia necessidade de punição mais severa, né? Para esse tipo de agressão ocorrida no âmbito doméstico. Então, a lei recebeu este apelido de Lei Maria da Penha em virtude da luta, do engajamento histórico da senhora Maria da Penha. Então, ela é conhecida como Lei Maria da Penha, mas ela tem um número. No direito brasileiro, as leis têm um número. Código Civil é conhecido como Código Civil, mas tem um número. O Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, tá certo? Tem alguém querendo falar? Deixa eu ver aqui que eu pedi. Tem mão levantada aí. É Nicolas. Professor, pode falar? Pode, Nicolas. Eu estava dando uma lida só num livro de Miguel Reale, aquele Lições Preliminares do Direito, aí lá ele estava falando um pouco sobre a questão da primazia da Carta Magna, né, da Constituição. Aí ele fala um pouco sobre lei maior. Aí eu surgi só uma dúvida simples, assim, porque eu já ouvi falar que a Constituição ela não se trata da lei se identificando como um número, mas enquanto princípio. A única exceção, é isso que eu estou falando, é a Constituição Federal, certo? A Constituição Federal ela é conhecida pelo nome Constituição Federal. Ela não recebe um número somente porque ela seria a lei das leis, né, da organização do direito brasileiro. E ela vai receber outros apelidos. O nome é Constituição Federal, ela recebe o apelido de Carta Magna, Lei Maior, você vai encontrar como Lei Maior, vai encontrar como... Poxa, tu me deu um branco aqui. Carta Magna, Lei Maior, Lei Suprema, outros apelidos, outros nomes. Então, em regra, as leis são numeradas, né? Recebem números. A Constituição não, porque exatamente por esse motivo. Daqui a pouco a gente vai falar, mais lá na frente, sobre essa hierarquia das leis no direito brasileiro. Nós estamos introduzindo agora, certo, Nicolas? Já já a gente fala e eu comento sobre a importância da Constituição no direito brasileiro, né? Existem determinadas coisas no mundo, por exemplo, que são, na verdade, que é o caso da Constituição, por exemplo. Veja, dicionário, né? Quando você fala do dicionário, dicionário não é um livro, né? É um livro sobre outra coisa, né? Você pergunta assim, vamos falar de um livro. Você pergunta que livro, né? De um dicionário. Dicionário, todo mundo sabe o que é um dicionário. É um inventário de palavras com seus significados, né? Com suas traduções. Isso é um dicionário. A Constituição, quando a gente fala em Constituição, você vai saber que lá é aquela lei especificamente e que ela é a lei maior do Estado. Quando eu falo de Estado no direito, tá certo? Deu até essa questão aqui no último encontro, né? Em Estado, enquanto organização de território, enquanto organização de povo, enquanto organização da soberania, né? Soberania de um povo, de um território. Isso é o Estado, eu digo assim, essa força, esse poder estatal, tá certo? Não é o Estado do Rio Grande do Norte, é o Estado do Pernambuco, essas divisões em federações, que a gente também chama de Estado, né?
Então, a Constituição é a fonte, seria a nossa fonte primeira do direito, né? Ela quem, no direito brasileiro, disciplina outras normas, né? É fonte para outras normas, é lugar de onde estaria a referência para as outras, para a criação, para a organização dos poderes, criação normativa, exercício do poder no Brasil, direitos fundamentais, ou seja, ela seria a lei das leis, né? Mas a gente vai falar disso quando estiver falando aqui em hierarquia das normas, quando falar em Kelsen, quando falar em direito público e direito privado, tá certo? Então vamos tomando nota aqui do que eu falei, senão a gente vai perdendo o rumo da prosa. Então, a gente precisa distinguir, né? Então, é essencial distinguir o que significa lei para o estudo das fontes do direito, né? Estudar fontes de direito é responder às perguntas. Onde surge? Qual a fonte, né? Onde surge o direito? Onde o encontramos? Onde ele está escrito? Quando eu falo lei, lei indica normas jurídicas com as seguintes características. Olha o que é uma lei. Quando eu falo de lei, lei está a indicar, representando, indicando normas jurídicas que possuem as seguintes características. Primeira característica: leis são escritas. Lei, quando eu me refiro à palavra lei, eu me refiro a uma lei escrita. Em algum lugar está lá ela em linguagem escrita. Outra, entraram em vigor. Entraram em vigor por decisão das autoridades estatais. Eita, competentes. Um procedimento fixo em normas superiores. O que é que dá validade a uma norma jurídica, a uma lei, gente? Já perguntei isso aqui no nosso primeiro encontro. A Lei Maria da Penha foi o exemplo que a gente deu aí no começo. Ok, Maria da Penha passou a vida inteira lutando, representando o Brasil em organismos internacionais, falando da importância da gente ter uma lei nesse sentido no Brasil, que puna abusos cometidos nas relações domésticas. Beleza, mas quando foi que isso passou a realmente ser aplicado no Brasil? Quando? Existe na Constituição Federal uma descrição, uma prescrição, melhor, né? Lá diz como é que deve ser a criação das normas. Como é que é feita a criação das normas? Então, ela possui um procedimento definido a partir da Constituição que indica como se dá a criação das normas jurídicas, como se dá a criação de leis escritas através das casas legislativas, né? No caso da União, da República, ao Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
Nosso sistema é um sistema bicameral, né? É o Senado e a Câmara dos Deputados, no âmbito federal. No âmbito estadual, nós temos as assembleias legislativas, em criações de leis no âmbito estadual. E nós temos a Câmara dos Vereadores para a criação de leis no âmbito municipal, né? Então, existe um mecanismo de criação, um procedimento de criação de normas, de leis, tanto no município, quanto nos estados, quanto na União, para leis de abrangência nacional, leis de abrangência estadual e leis de abrangência municipal, respectivamente. Então, esses procedimentos estão definidos e é preciso que seja seguido para que uma lei tenha validade. Tá certo? Então, repare, a lei é uma decisão. A lei é uma decisão de uma autoridade estatal. De uma autoridade estatal. É de uma autoridade estatal, professor, mas é do povo, né? É do povo. Quando você fala na autoridade estatal, o Estado chancela aquela norma ali, aquela lei, mas lembrem-se que nós temos um modelo de representação indireta nos poderes, e quando esse projeto de lei ele é colocado em votação, ele é aprovado pelos deputados estaduais, aprovado pelos vereadores, temos ali uma decisão estatal, né? Uma decisão pelo povo, indiretamente representado pelos seus deputados e vereadores e senadores. Tá certo? Mas uma lei, ela entra em vigor, eu acredito aí, ela entra em vigor por decisão de uma autoridade estatal. Alguém investido no poder, alguém que tem esta função, este dever, essa atribuição de dar a palavra à chancela autorizativa, que é a autoridade estatal investida para isso. Ok? Alguma pergunta? Professor? Posso falar? Pode falar, amigo. Estou ouvindo. Professor, o senhor começou a aula falando de norma e lei. Elas são diferentes, elas se confundem, qual é a diferença? Qual a diferença entre o que falhou aqui para mim o áudio? Eu achei que você ainda estava falando. O senhor começou a aula comparando norma e lei. Elas se confundem, são diferentes? Assim, a norma jurídica são gêneros, é um gênero, uma norma, e lei é uma espécie. Eu tenho lei, tenho decreto, tenho outras espécies, tá certo? Eu tenho decisões judiciais, né? Decisões judiciais também é uma norma entre as partes, né? Quando eu tenho, por exemplo, um litígio, foi Iago que fez a pergunta, né? Iago foi quem perguntou? Acho que foi. Quando eu tenho um acidente de carro, bati o carro na rua, né? Alguém colidiu o carro com o outro. E aí a gente não chega num acerto e leva isso para o juizado especial. Se não houver acordo, não tiver nenhum tipo de transação, vai haver uma sentença judicial, ou seja, alguém com um poder, que é o juiz, um poder dado pelo Estado, para solucionar os problemas do caso da vida real, os casos concretos. Aquela decisão que é sentença, que é decisão judicial, ela cria norma entre as partes, né? Ela vai estabelecer a relação, como vai ser uma norma entre as partes. Então, lei seria espécie do gênero maior norma jurídica. Quando eu falo norma jurídica, eu estou me referindo a uma coisa maior.
A lei faz parte disso aqui e é sempre o mais lembrado, né? A espécie mais lembrada. Quando você vai falar, direito seria um conjunto de normas jurídicas, você lembra logo de um conjunto de leis, né? Quando você fala assim, a lei está muito associada, é por isso que o nosso primeiro assunto aqui, Iago, foi de perguntar se direito é a mesma coisa que lei e trazer características da lei, ou seja, a lei é um tipo de norma jurídica, mas que tem algumas características especiais que diferenciam das outras espécies, tá? Por ser escrita, essencialmente escrita, por entrar em vigor, perdão, aqui está errado, ó, por decisão das autoridades estatais competentes, existe um procedimento fixado em norma jurídica, em norma superior, elas objetivam regulamentar direta ou indiretamente a organização da sociedade. E 4, apresentam generalidade e abstração. Vamos falar de cada um. São escritas, entraram em vigor por decisão de autoridade estatal competente, por um procedimento fixado em normas superiores, objetivam regular direta ou indiretamente a vida em sociedade e agora apresentam generalidade e abstração. O que é que eu quero dizer quando eu estou falando de generalidade e abstração? E aí vai um pedaço da resposta que Iago pediu. Generalidade e abstração. Quando você tem a criação de uma lei, ela tem como característica a generalidade. Quando eu digo generalidade, eu estou dizendo assim, ela é aplicada a todos, ela serve para todas as pessoas, ela não é feita para uma pessoa em especial, tá certo? Não foi a lei criada para Iago, não foi a lei criada para Graziele, ela serve para todas as situações que estão ali abrangidas pelo que a lei determina. Então, quando eu falo em generalidade, é que serve para todos de uma maneira geral, não para alguém específico. Exemplo, Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, quando ela passou a existir, ela não disciplina só o caso da Maria da Penha, não. Ela disciplina todas as pessoas inseridas naquela condição estabelecida na lei. Isso é tratar coisa como generalidade. E por que a lei também ela fala em abstração? Ela tem como característica a abstração. Porque ela não regula apenas um caso específico. Não só as pessoas, ela não é determinada a um segmento, a algum setor. É a todas as pessoas que sejam inseridas ou que cometam ou que estejam inseridas naquilo que a lei está dizendo. É a característica generalidade e abstração, todos os casos onde ocorra aquela situação será aplicada aquela lei. Né? Então, quando você diz, por exemplo, vamos pegar um crime que fica mais fácil. Por exemplo, o crime do feminicídio, né? Feminicídio é o homicídio, mas com uma característica especial. É um homicídio que é cometido contra a mulher. Ele é um qualificador do crime de homicídio, né? Vai um passo a mais, não é um homicídio simples. Feminicídio é um homicídio que é cometido contra mulheres. Homicídio cometido contra mulheres, mas contra mulheres em que circunstâncias? Com que motivação? Homicídio cometido contra mulheres, mas com motivação, motivado a partir de violência doméstica, a primeiro tipo, né? Violência doméstica, né? Ou
discriminação pelo fato de ser uma mulher e menosprezando a condição de vítima, né, da mulher como vítima. Daí o crime de feminicídio. Veja, por que eu falo em generalidade? Eu não estou me referindo a pessoa Y, a pessoa X, estou falando de mulheres de maneira geral, tá certo? E quando eu falo em abstração, eu não estou me referindo a uma circunstância especial. Não foi a lei, não é essa lei só para aquele caso, para aquela situação ali. Ah, foi a morte de fulana. Isso é um feminicídio, né? Tá certo? Tem alguém querendo falar aí, né? Quem está inscrito? Professor, tá me escutando? Tô sim. Porque falando sobre o feminicídio, porque a gente fala muito que o feminicídio fecha muito o contexto de feminicídio à violência doméstica, né? A parceiros, podemos chamar assim, maridos e namorados que acabam por motivos machistas e opressores matando suas companheiras, mas a gente também tem que levar em consideração que o feminicídio por exemplo, o caso de Marielle, que foi morta pela sua militância, por ser uma mulher negra, que lutava contra o machismo, contra milhares de coisas, e era ativista na causa negra, na causa da mulher negra, né? E isso também também cabe dentro do feminicídio, né? O exemplo do caso Marielle, ele não é muito didático para ser usado aqui, porque as circunstâncias da morte de Marielle, bem como elas não são assim claramente estabelecidas, né? Dentro da perspectiva que você falou aí, claro, poderia ser classificado como feminicídio. Veja que na própria descrição do tipo penal, aquilo que ele se fala em misoginia e em discriminação de gênero, né? Quando eu falo em discriminação de gênero, a gente está falando de todo tipo de violência. É isso? Quem está falando comigo? Não só a violência doméstica, mas a violência contra a mulher em geral. A violência do tipo sexual, violência do tipo físico, violência do tipo moral. Tem a ver com um pouco da sua fala aí, é verdadeira, é correta, em relação a questões relacionadas à objetificação da mulher também. Tá? Porque eu sempre vejo, quando a gente fala de feminicídio, que as pessoas associam diretamente a casos de violência, outros casos de mulheres que foram mortas por outros motivos. E a gente acaba não falando sobre isso. Várias maneiras, né, de você... O tipo penal, ele abrange não só a violência doméstica, acho que é isso que você está querendo falar, né? Não só a violência doméstica, mas as violências ocorridas em razão da circunstância feminina, né? Em razão da discriminação de gênero, que seria menosprezar a condição feminina, ou discriminação por si só, ou misoginia, ou uma série de fatores que envolvam violência sexual. Por exemplo, no caso Marielle, que é o caso citado aí, o fato dela ser uma militante feminista, né, alguém que luta pela inclusão das mulheres na sociedade, pela representatividade, pela diminuição da dominação e da opressão na sociedade, se fala em feminicídio, mas não é uma circunstância bem clara para a gente colocar aqui. É isso. Quem mais está querendo falar? William, inscrito. William.
William, não lhe ouço, amigo. Então, veja. Eu não escutei o William, vai falar? Oi, William, pode ver. William, acho que está com problema no seu áudio aí. A gente não vai conseguir lhe ouvir. Se você botar aí escrito no chat, talvez seja melhor, tá certo? A sua fala aqui chega com pouco volume e muito ruída. A gente não consegue compreender a sua fala. Tá? Mas está aberta aí a sua colocação pelo chat também. Olha só. Então, veja, generalidade e abstração são as características que a gente está levando em consideração aqui para tratar da coisa como lei. É só lei do direito à norma jurídica? Não, tem outros tipos. Vamos começar a falar disso agora. Tá? Olha, ok, generalidade e abstração. Então, direito não é igual a lei. Você veja que direito, inclusive, se você está falando de direito objetivo, quando eu falo direito de uma maneira, me referindo ao direito objetivo, eu estou falando ao conjunto de todas as normas jurídicas. Tá certo? Ou ainda, se eu estiver falando de direito enquanto ciência, estou falando do estudo descritivo do direito, né? Ou ainda, do direito subjetivo, direitos que são condições que são dadas ao cidadão para que ele exerça. Então, veja, lei tem o sentido de norma escrita, que entrou em vigor por uma decisão estatal. Essa decisão estatal ela foi estabelecida por um procedimento fixado em normas superiores. Tá? Tem como objetivo regular algo direto ou indiretamente a organização da sociedade e apresentam generalidade e abstração. Ok? Muito bem. Então, o direito, ele estabelece a regulação das relações sociais. Só existe em razão disso, ou seja, regular a vida em sociedade. Então, ele determina normas de conduta e normas de organização, de dois tipos. Tá lá no livro do Miguel Reale. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, tem em todos os manuais de direito, todos os livros de introdução ao estudo do direito. Inclusive, está na terceira, quarta página aí de Miguel Reale, quem falou do livro dele, Lições Preliminares, né? Normas de conduta. Normas de conduta são aquelas normas jurídicas que têm como finalidade disciplinar comportamento e atividades das pessoas e dos grupos na sociedade. A norma de conduta estabelece, disciplina um comportamento, uma atividade das pessoas e dos grupos na sociedade. Define uma conduta, tanto obrigando alguém a fazer algo ou a não fazer algo, a deixar de realizar algo, proibindo ou permitindo determinada atividade ou determinado comportamento. É diferente das normas de organização. Quando eu digo norma de organização, elas têm natureza instrumental, elas servem de instrumento, né? Instrumental, serve de instrumento para outras normas jurídicas. E ela tem como objetivo determinar a estrutura de funcionamento dos órgãos. Bem como disciplinar processos e procedimentos de aplicação
das normas jurídicas. Então, ela é uma norma dizendo como a gente vai proceder, quais são os processos, como é que funcionam, como é que se organiza, ok? Ou ainda como é aplicado outras normas jurídicas. Veja que existe uma diferença, já uma classificação aqui logo no início, entre normas de organização e normas de conduta. Feminicídio, que a gente está comentando aí, comentando aqui na sala, né? Feminicídio é uma norma a norma de feminicídio é uma norma de conduta ou uma norma de organização? Professor, norma de conduta, eu acho, né? De conduta. O Código de Processo Civil, que estabelece como o processo judicial funciona, como é que ele se organiza, qual é o procedimento. É uma norma de conduta ou uma norma de organização? Professor, você pode repetir a pergunta, por favor? Estou perguntando... Estou perguntando o que é norma de conduta e norma de organização. Norma de conduta, norma de organização. Estou perguntando a você, o Código de Processo Civil é uma norma de conduta ou norma de... Pessoal, eu acredito que norma de conduta são Lê aí o feminicídio. O Código de Processo Civil. Feminicídio é norma de conduta. O colega já respondeu aí. Aí, sim, eu queria saber qual foi a outra pergunta. O Código de Processo Civil é uma norma de conduta ou uma norma de organização? De organização. De organização. Na Constituição... Que tem, Diga, pois não, desculpa. que vem como maneira de, literalmente, organizar a sociedade para que a gente possa viver de forma... Organizada, como é que ordenada. eu posso dizer? Ordenada. O colega aí colocou aí uma coisa na frente aí, deixa eu ver. Contra agentes de segurança e seus familiares. Isso aí é outro tipo, tá certo? Feminicídio é o primeiro, William. Contra a mulher por razão de condição do sexo feminino. Esse outro aí é outro tipo, tá? Por exemplo, quando tem lá dizendo, hein, Maria Cecília, na Constituição tem dizendo assim, Brasília é a capital federal. É uma norma de conduta ou norma de organização? Está na Constituição dizendo, viu? Brasília é a capital federal. De organização. Norma de organização. Quando eu digo lá, aquela lei da tolerância zero, lá nas blitz. A organização, para que as pessoas entendam que elas não podem Conduta. Essa lei tem como finalidade o quê? Disciplinar comportamentos, disciplinar condutas na sociedade, atividade das pessoas, né? Então, norma de conduta. Sim. Quem está pedindo fala aí? Aparece uma mãozinha aqui para mim. Quem é? Pode falar. Alguém inscrito? Deixa eu mudar de tela aqui para ver quem é que está inscrito aqui.
William, sua participação aqui, amigo, tá difícil, porque seu microfone tá com defeito aí, tá certo? Eu não sei como é que você está querendo participar, mas eu já chamei a sua fala algumas vezes e não aparece satisfatoriamente, tá certo? Se você puder digitar aqui no chat, talvez fique melhor para a gente colocar aqui. É? Foi incluída na lei para agravar a punição. O quê, hein? Se alguém puder explicar aí o que está sendo falado aí no chat, eu não perdi aí o andamento. Está falando do crime de feminicídio, provavelmente. Não é bem para agravar a punição, é para estabelecer um típico específico. É uma circunstância agravante, claro, mas está lá para definir um tipo específico de homicídio, né? Uma circunstância diferenciada e agravante daquela condição. Daquele fato, perdão, da tipicidade daquela coisa lá. Então vamos ultrapassar aqui mais um ponto que eu quero chegar mais na frente. Olha, a norma jurídica é elemento integrante do direito, tá certo? Tem como objeto o estudo da norma jurídica, né? Entendida como o que é uma norma jurídica, disposição que rege a vida em sociedade, certo? Veja a norma jurídica como algo maior, né? Uma disposição que rege a vida em sociedade, sendo a lei um tipo. Veja, e essas normas jurídicas, espera aí que eu acho que tem alguma coisa errada aqui. As normas jurídicas, a gente já falou disso no nosso primeiro encontro, mas vamos repetir aqui. Elas podem ter conteúdos variáveis conforme época, lugares e povos, né? Conteúdos variáveis, eu tenho normas jurídicas para todos os tipos de situação, assim, uma generalidade de situações. E elas variam, essas normas jurídicas, de acordo com períodos no tempo, variam em tempo, lugar e povo. Não é isso? A gente já sabe disso. Quando eu falo em norma e regra, norma e regra, sobre os agentes de segurança. O que, gente, sobre agente de segurança? Eu perdi aí na conversa. Tem alguém inscrito? Professor, pode falar? Pode, sim. Pois não? Nesse livro de Reale, só um adendo, ele fala sobre isso, da questão da variação, que a Constituição sempre, a lei maior, ele define, né, como está sempre em transição, mas ele faz um contraponto com o Código Penal. O senhor poderia explicar porque, tipo assim, o Código Penal tem uma maior solução, não é tão variável quanto a lei maior? Teve uma falha no meio da sua fala e travou. Vamos repetir do meio para frente. Porque o Código Penal tem o que em relação à Constituição? Tem uma maior solidez, ele não varia tanto Varia assim, muito. Ele não muda muito. As duas coisas variam muito. Podem variar muito. Veja, Nicolas, existem crimes na década de 50, 60 e 70 no Brasil que hoje em dia nem considerados crimes são mais. Tá? Existem crimes que são punidos na Índia, na China, na Argentina, que não são punidos no Brasil. Existem povos que discriminam certas condutas, outros não. Por exemplo, na Índia é proibido matar gado, matar animal, matar boi. Ou seja, a variar com um povo, o lugar e o tempo,
a variar povo, lugar e tempo, essas normas jurídicas variam. A Constituição também é um exemplo disso. Ela se vai modelando, né? Ela vai se adaptando, vai se renovando, vai se alterando também. É lógico que existem alguns pontos que são definitivos, né? Não há tanta alteração. Mas em relação a todas as outras normas, foi quem a pergunta aí? Fala o Nicolas, né? Foi isso, Nicolas? Eu não sei se eu entendi muito bem a fala de Nicolas aí. Chegou cortada para mim. Sim. É por aí mesmo. Você fala aí, o Código Penal. Ele vai sendo... Ele é da década de 40, né? O nosso Código Penal. Quando ele foi criado, havia uma perspectiva da sociedade do que deveria ser tipificado como crime muito diferente do que a gente tem hoje. Então, por exemplo, existem hoje crimes cibernéticos, crimes que não tinham como ser previstos na década de 40. Compreende, Nicolas? O próprio feminicídio, que é novo, entrou no Código Penal agora recentemente. Assim, ele vai se adaptando para enquadrar de acordo com o tempo. Ou seja, e da mesma forma que coisas que eram criminalizadas na década de 40, 50, hoje não são mais. Pra você ter ideia, o Brasil já criminalizou o uso de biquíni em praia, na época de Jânio Quadros, né? Crimes de conteúdo moralista, né? Já tivemos esses tipos normativos no direito brasileiro. Depois eu falo mais sobre esses assuntos. Eu tenho uma aula aqui que eu falo sobre interpretação do direito do tempo, né? Lá para frente a gente vai falar disso. E aí eu falo dessas circunstâncias também. Sobre os agentes de segurança, feminicídio, professor, foi incluído na lei para agravar a punição sobre os agentes de segurança. Feminicídio é para crimes contra as mulheres. Não sei do que está tratando aí esse agente de segurança. Não peguei a fala dele. Feminicídio é o crime cometido, o homicídio cometido contra as mulheres somente em razão da condição de ser mulher, da condição do sexo feminino, certo? Eu estava falando que esses crimes eles podem ocorrer tanto no âmbito doméstico, decorrente da violência doméstica, da relação ali de confiança, da relação familiar, e também em outras circunstâncias em que há uma discriminação à condição feminina, um menosprezo àquela condição, uma intenção de diminuir a importância da mulher. É isso, feminicídio. Daí misturou a fala aí com a questão de agente de segurança. Não sei do que está tratando, é isso que já é a terceira vez que está colocado aqui no chat e ainda não consegui compreender. Seguindo, norma e regra. Ok, aí foi Nicolas, né? Nicolas. Show de bola, professor. Muito obrigado. Este livro de Miguel Reale que você tem em mãos, eu tenho ele aqui, eu li ele, acompanhava ele quando era a matéria e uso ele para dar aula aqui também, né? É um livro muito bom, esses primeiros capítulos de Miguel Reale são muito bons. É importante destacar aí, tá certo, Nicolas, que existe muita coisa passa aí do conteúdo de Miguel Reale, tipo, o Miguel tem uma linguagem, uma doutrina própria, mas é preciso ver outras questões também, outros manuais, outros livros, né? Essa questão de norma de conduta e norma de organização está bem claro lá no livro de Miguel Reale. Regra do latim, eu tenho ele aqui tanto escrito, tanto ele, o livro mesmo, a minha edição é até antiga, acho que Miguel Reale faleceu aí em 2000 no início dos anos 2000, né? 2010 por ali, 2008. E este livro meu, ele é da edição mais antiga. Eu acho que ele vem sendo atualizado aí pelo filho do Miguel Reale, né? Miguel Reale Júnior, e pela
editora Saraiva. Muito bem. Regra já é uma palavra que vem do latim regula, ou régula, né? Indica aquele instrumento, a régua, né? Régua, um instrumento para medir algo. Então, veja, esse sentido de regra vem de regular, de algo regular, ou de régua, de regra, de regular algo. Veja, inclusive nos idiomas, no inglês, por exemplo, se usa a expressão regular, né, para coisas que são, como é que se diz, padrão, né? Cadê do padrão regular, né? Quando você vai numa lanchonete, você pede uma coca, aqui no Brasil pergunta, é a coca normal? Olha só, norma, é a coca normal, essa normal vem de norma, ou é a coca zero, você fez na coca zero calorias, né? E lá, em vez de normal, nos países de língua inglesa, se fala regular, né? Ou seja, no sentido do padrão. Quando você quer uma coca normal, aquela gostosa toda vermelhinha, que é a melhor que tem, que não tem igual, que combina com tudo, que é uma delícia e que é grande vilã das dietas mundo afora. Se fala em regular Coke, né? Ok. Então, regra tem esse sentido de regular, de régua, a própria reguinha lá, né? Régua, o instrumento de medir. Regular porque algo que está nos padrões, está dentro dos padrões, né? Sentido de uma coisa regular. Quando você fala regular, também tem um sentido de regulamentação de algum assunto, né? Vamos regular, vamos estabelecer normas de conduta para determinada coisa, vamos regular isso, né? Você usa essa expressão regular por meio de normas de conduta, né? Ainda tem também este sentido de regular, também muito usado de consertar, ajustar algo. Ei, regule aí a televisão. Tá faltando uma regulagem aí no carro, né? Você pode regular para mim aqui meu celular, ou seja, ajustar algo. É a partir daí que a gente tem o sentido de regra, né? Uma regra serve para padronizar, estabelecer um padrão para algo. Então eu digo assim, prazo de 15 dias para recurso, prazo de 8 dias para o recurso no direito, né? Um processo. Então, é estabelecer um padrão, uma régua, uma medida, uma padronização de algo, né? Já a norma, estou dando aqui o sentido geral, tá? É a introdução da coisa. Indica aquele esquadro, né? O esquadro que é usado lá na Constituição Civil, sabe aquele esquadro que é utilizado na Constituição Civil, né? Os construtores para medir e ajustar a construção, né? Por isso que a gente fala em normal, estar em conformidade. Aquilo que acontece, ou ainda aquilo que deveria acontecer, né? Se eu falasse aqui para vocês hoje a seguinte frase, Graziele, Iago, William, Nicolas, Cecília, rapaz, tá fazendo um calor hoje aqui em Natal, viu? Certamente alguém ia dizer aí, de vocês dizer, normal, normal, né? Está conforme algo que acontece habitualmente, não é nenhuma circunstância especial. Partindo disso, a gente vai começar a falar aqui
vou aproveitar aquele conteúdo que a gente já passou, que é o conteúdo linguagem descritiva e linguagem prescritiva. Vamos falar aqui, ó, em normas descritivas e normas prescritivas. Será que o nosso direito objetivo, o nosso conjunto de normas jurídicas, são normas descritivas ou normas prescritivas? Por isso, o estudo das normas não é uma exclusividade ou privilégio de juristas. Vou estar colocando aqui na medida que eu vou falando. Por exemplo, alguns exemplos. Ciências naturais estudam as leis da natureza. Estudam? Quem é da área das ciências naturais estudam as leis da natureza. Essas leis aqui em sentido geral, né? A sociologia do que? Normas sociais. A teologia, normas religiosas, por aí vai, né? Mas o que é que tem de diferente nesses estudos? Vai passar pela diferença de norma descritiva e norma prescritiva. Uma norma descritiva é aquilo que acontece em decorrência de uma lei natural ou social. Algumas são absolutas, mas também podem indicar tendências. Vamos já falar sobre isso. Como aquelas que são relacionadas às normas sociais, né? Os fenômenos sociais. Ou seja, indicando alta probabilidade, né? Algo normal, vamos dizer assim, né? Aqui do calor que eu falei, né? Indica uma tendência. Vamos falar das normas prescritivas e depois eu venho trazendo para a gente comparar, igual a gente fez lá em norma de conduta e norma de organização. A norma prescritiva indica algo que deve acontecer. Deve acontecer. Em decorrência de uma vontade ou ordem superior. É uma prescrição. É algo que deve ser, que deve acontecer em razão de uma ordem, de um comando superior. Essas normas, elas estabelecem padrão e referência. Padrão e referência. Moral, jurídica, técnica, econômica e por aí vai. Certo? As situações são medidas e avaliadas de acordo com a norma, a questão do esquadro, né? Lembrado aqui nesse instante, que estabelece um DC. Veja bem, comportamentos, a gente pode falar em norma descritiva. Existe uma tendência, né? Então, embora normas descritivas descrevem aquilo que ocorre em decorrência de algo natural ou de algo social,
elas podem também indicar tendências de algo que possa acontecer enquanto fenômeno social. Normas prescritivas, e aí interessa para a gente aqui do direito entender essas normas prescritivas, seria prescrição de algo que deve ser, que deve acontecer por vontade de uma ordem superior, né? Daí, prescrição. A norma jurídica é um tipo de norma prescritiva. Existem vários outros tipos de normas prescritivas. Vou dar um exemplo para vocês. Normas técnicas. Por exemplo, vocês já ouviram falar da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, alguém conhece a ABNT? Tem aqui alguém aqui que trabalha com saúde e segurança do trabalho, alguém que trabalha na área de construção, alguém que trabalha com trabalhos acadêmicos, já fez um trabalho acadêmico que teve a obedecer às normas da ABNT, né? Na turma da noite, a gente estava falando com tem um colega de vocês aí da noite que trabalha com manutenção de elevadores, né? Aí estava falando das questões lá de elevador e tal, bem complexa. Aí eu disse, olha, já ocorreram muitos acidentes e muitos problemas com elevadores. Então, se estabeleceu normas técnicas de segurança para elevadores que todos devem respeitar aquilo que foi determinado tecnicamente, para que não aconteça mais, né? São normas técnicas. Quando eu falo de normas técnicas, você precisa obedecer essas normas técnicas para ficar conforme, né? Para ficar de acordo com tudo que é produzido, e quando você fala daquilo ali, você já sabe que obedeceu aqueles critérios. É isso, Maria Emília. Curso de segurança do trabalho, tem muita gente fazendo curso de direito que tem formação técnica em segurança do trabalho, né? E é isso que a gente está falando, normas técnicas, né? E aí, para o direito, o que acontece? Você olha para a sociedade e pensa assim, o que será que deve ter nessa sociedade para que ela funcione bem, harmonicamente? E aí você estabelece normas de conduta e normas de organização. Todo mundo comigo para a gente fechar a aula de hoje? Pegue este exemplo das normas técnicas aí. Eu dou o exemplo do elevador lá, né? Existe uma padronização técnica para que a gente tenha segurança no uso, na instalação de elevadores. Quando você olha para a sociedade, como ela funciona, o que é que acontece no mundo dos fatos? E você tenta disciplinar ela, regulamentar, dizer como ela deve ser, né? É isso que o direito faz. Ele prescreve, ele dita como é que deve funcionar, o que é que não deve acontecer na sociedade. Então, por exemplo, nessa sociedade que a gente quer, uma pessoa não deve matar outra. Então vamos criminalizar o homicídio. Ninguém deve roubar, mexer na propriedade alheia. Então vamos criar o crime de furto, o crime de roubo, apropriação indébita, etc. Na sociedade que a gente quer, as mulheres não devem ser agredidas, violentadas ou nem morrer em razão da condição feminina. Então vamos tipificar leis de combate à violência doméstica, ao feminicídio. Então estabelece um padrão de referência moral, um padrão de referência comportamental, que se torna jurídica porque uma autoridade superior, alguém investido de poder, disse, é assim que vai ser o nosso dever ser, né? É assim que vai ser na nossa sociedade. Todo mundo ok com isso? É o fechamento de hoje. Alguma pergunta? A gente vai avançar em norma jurídica no nosso próximo encontro. A gente começa a perguntar, então, aqui, para o nosso próximo assunto, quais são as características de uma
Norma jurídica. Vou querer que vocês pesquisem sobre isso. Então, vou botar aqui no material que pega daqui no nosso próximo encontro. Ó. Pensem e reflitam sobre 2 temas. Quem está aí, o colega que está lendo aí, Miguel Reale, aproveita e pega Miguel Reale para a gente usar aqui como exemplo. Imperatividade, autorizamento. Pode pegar o Miguel Reale, mas também tem um texto do livro da Maria Helena Diniz. Eu vou colocar para vocês aí, que vocês leem no nosso próximo encontro. A gente já começa a partir em craques. Ei, professor, demora demais para o cabo se acostumar com os termos, assim, tem uns termos rebuscados e castiços, né, professor? Por exemplo? Não, assim, termos específicos da linha jurídica, né, assim, que ele fala, que a pessoa fica meio travada, né, pelo menos comigo. Assim, deixa eu dizer uma coisa, Nicolas. É a linguagem jurídica. Toda área de conhecimento que você entra tem uma linguagem específica, né? Tem uma colega de vocês aí, que é a Graziele, veio da educação física. Existem uns termos técnicos utilizados lá no campo da educação física que não é para todo mundo, né? Na área do direito também tem isso. Por exemplo, tem palavras no direito que têm um significado próprio só para a gente. Por exemplo, competência. Competência, né? Competência para o senso comum é alguém ter capacidade de fazer algo, né? No senso comum, você é competente para isso. Olha, fulano de tal é muito competente no trabalho, né? Ou então diz, aquilo é meio incompetente, né? Num tom agressivo, né? Chamar alguém de incompetente tem um tom agressivo. Aqui no direito, a competência para algo é você ter atribuição ou não, né? Para decidir algo. Por exemplo, juízes têm competência ou não têm competência. Então, por exemplo, juízes eleitorais, eles são competentes para apreciar causas de natureza eleitoral. Quando eu digo assim, aquele juiz eleitoral é incompetente, eu não estou falando que ele trabalha mal ou que ele não saiba fazer. É que não é ele que tem atribuição para aquilo. Por exemplo, a gente tem no Brasil a Justiça do Trabalho e juízes do trabalho. Todas as situações que são relacionadas ao trabalho são da competência dos juízes do trabalho apreciar, julgar, né, processar aquilo ali. Então, quando você tem um juiz do tribunal do júri e você diz assim, ele é incompetente para apreciar uma questão trabalhista, eu não estou falando que o cara não tem competência do ponto de vista de capacidade, não. Estou falando de competência por não ser a ele a atribuição de algo. Então, Nicolas, tem essas com a questão com as palavras. Até hoje eu faço isso. Eu estava falando disso com o pessoal da turma do 9º período essa semana, inclusive, coincidentemente, porque você falou isso. É porque eu dou aula da prática lá no 10º e chega lá com algumas pessoas no 10º, Catione e Thaí, os alunos do 10º que estão aí, que já se formaram, estou só pagando a minha disciplina, se apresentem para me ajudar com isso. Chega no final do curso, viu, Nicolas? Foi Nicolas ou foi Iago que falou isso? Foi Nicolas, né? Sem conhecer termos técnicos do curso de Direito. Por exemplo, feminicídio, uma palavra que a gente viu hoje aqui, ela tem um significado técnico para a gente. Está se referindo a algo específico. E aí no processo, quando você está falando de processo, no direito de processo, tem algumas palavras que a gente tem que conhecer. Eu fazia muito, Nicolas, anotava a palavra que eu não entendia para ver depois, né? No meu caderno. Se eu achar aqui meus cadernos, depois eu mostro para vocês. E eu faço isso constantemente. Coloco uma palavra ou algo que eu queria conhecer melhor, né? Professor, até a gente vai ter que fazer agora estágio, a gente vai ter estágio, né? Os estágios obrigatórios e, enfim, quem já faz estágio ajuda muito a aprender esses termos técnicos na prática. Com certeza. Todo tipo de vivência na área jurídica ajuda a construir, né? Todo tipo de vivência. Agora,
O importante é a curiosidade em tentar entender isso. Por exemplo, no processo, como eu ia falando, competência, aí tempestividade, recurso deserto. Olha, deserto é aquele lugar lá onde não tem água, né? Onde tem a seca. Você fala que o recurso deserto, o que está querendo dizer? Tem um termo específico. Quando você fala que ainda era jurídica, imediatamente sabe o que está sendo falado, né? Vamos ver os exemplos que a gente vê na imprensa, por exemplo. Está em recurso, ou saiu uma liminar. Quem é da área jurídica compreende muito bem essas expressões. Então, a todos vocês, não fiquem aflitos nem ansiosos com isso, não. Isso é algo que não se constrói do dia para a noite. Vocês vão passar 5 anos no curso. Quando vocês estiverem lá no final, você vai olhar para trás e vai dizer, rapaz, eu achava aquilo que eu nunca ia entender aquilo e acabei entendendo. Quando você passa por este lugar, você entende. Então, vão ser várias cadeiras aí durante o curso, cada uma com termos próprios, com expressões próprias. O curso de Direito é um curso de formação intelectual, mais do que qualquer coisa. É uma tecnologia, mas ele é um curso de formação intelectual, porque ele exige correção de linguagem, ele exige que você redija peças, que você se comunique bem dentro dos padrões da língua, que você reconheça e conheça situações e aplique em contextos jurídicos, por exemplo. Eu estou ali, aquilo é ou não é um feminicídio, né? Existe uma necessidade de conhecimento lógico, de conhecimento lógico, de aplicação caso-consequência, né? Certo? Então, é necessário introduzir essa linguagem jurídica. Quando eu falar alguma coisa aqui que vocês não compreendam o que eu estou falando, for rebuscado ou não tiver o alcance ainda, me falem que eu imediatamente coloco, tá? Imediatamente coloco o que significa. Certo, Nicolas? Certo, professor. Valeu, show de bola. Neste livro que você está lendo aí, Miguel Reale, o meu livro de Miguel Reale é todo marcadinho com palavras que me pareceram estranhas naquele momento ali, mas depois que você passa por ela... Dá uma ressignificada, né? Hã? Você consegue enxergar com outra ótica, né? Quando você passa um certo tempo do curso. Claro, com certeza. Por exemplo, veja o que a gente falou hoje. É um conhecimento acumulado, né, Nicolas? A gente falou hoje de feminicídio, falei de alguma norma, regra, você vai pegando esta linguagem, né? Vai pegando. É igual ao curso de idiomas, é igual a música, né? Música que é uma linguagem também. Todas as linguagens, elas são assim, não dá para aprender do dia para a noite, né? Ninguém aprende música lendo um livro, ou aprende música, ou aprende um idioma, né? Tem que ter uma vivência, tem que ter uma aplicação daquilo. Legal, pessoal, o material de hoje está aí já disponibilizado para vocês. Vamos dar sequência à teoria da norma jurídica, que é um assunto maravilhoso, que eu gosto muito e que gera uma infinidade de discussões, mas vocês precisam estar acompanhando, tá? Leiam, pesquisem, busquem e a gente vai avançando aqui. E mais do que isso, imaginem como seria uma prova sobre esse assunto, tá? Alguns de vocês vão estar na primeira prova do curso, né? Primeira avaliação no curso de Direito. Poxa, professor, nem imagino como seja. Pois vai imaginando. Tá certo? Algo mais, gente?